técnicas para salto e alvéolos da baguete. Bom, um bom desenvolvimento de glúten, etapas bem compridas, dobras, uma boa hidratação, um bom corte, tudo conta. Na verdade, o processo inteiro conta, né? Mas para você ter bons alvéolos, uma massa mais hidratada é melhor, um levain líquido, fazendo dobras. Então, é uma forma que eu digo de você ter melhores resultados na sua baguete. Em qual temperatura eu asso as baguetes? Temperatura de baguete, vamos lá, em casa, você vai ter que colocar seu forno basicamente no máximo, que é em torno de 230 a 240 graus, tá? E no ambiente profissional, a gente trabalha em torno de, com a mesma temperatura, em torno de 227, 228 graus até 240. É que depende da gramatura também. Quanto maior a baguete, mais tempo ela precisa, um pouco mais de temperatura. E se a baguete for fininha menor, ela fica pronta num tempo mais curto. É possível obter um resultado de brioche 100% levain semelhante ao de fermento biológico? Olha, eu até hoje não consegui nem receita e nem desenvolver algo que chegue tão próximo de um brioche com fermento biológico, tá? Porque acontece o seguinte, o brioche com levain, ele tem um resultado pós-forno maravilhoso, só que a perda dele, ou seja, o endurecimento é muito rápido. Ao passo que um brioche, por exemplo, com fermento biológico, ele tem um resultado e uma manutenção de maciez, estrutura, por um período maior. Eu ainda não consegui um resultado tão satisfatório com levain quanto no fermento biológico. Eu tenho feito testes, eu recebi uma receita de presente que eu ainda vou testar e eu espero que em breve realmente essa receita possa superar as minhas expectativas e eu ter de fato uma linha 100% fermentação natural. É meu desejo, mas eu respeito tradições e processos. Então, se o brioche tradicionalmente é francês e é feito dessa forma, eu sigo a tradição. Se eu conseguir um bom resultado com levain, excelente também. Mas eu não vou deixar de produzir com fermento biológico mesmo com isso. Eu vou ter 2 linhas de brioche. O descanso da massa em temperatura ambiente é antes ou depois das dobras? Depois das dobras. A gente bate a massa, faz as dobras se for necessário, e aí depois ela vai descansar para fazer a fermentação de piso. O meu pão cresce e parece fermentar bem, mas não fica alveolado após assar. Por quê? São várias possibilidades. Qual é a hidratação que você está utilizando? Depende muito. Assim, eu dar uma opinião baseada em poucos critérios é difícil. Eu preciso entender o processo como um todo que você está fazendo para poder te dar uma resposta mais precisa. Porque tem vários fatores. Você pode ter um batimento excessivo e você não ter um desenvolvimento bom de massa. Você pode estar com baixa hidratação. Você pode, durante as etapas de fermentação, maturação, você pode ter passado um pouco do ponto. Isso já ajuda a não ter uma performance tão boa de forno. Então, assim, são vários fatores. Eu preciso entender o seu início, né, o seu ponto zero, desde a alimentação do seu fermento até o final, para poder te dar realmente uma resposta precisa de qual parte do processo, das etapas, faltou para você ter uma melhoria. Fico insegura se o pão está mesmo na hora de ir para o forno. Como saber? Olha, existe um teste muito bacana e muito fácil. Tá filmando? Existe um teste muito bacana e muito fácil que é o teste do toque. Quando a gente, por exemplo, pega a massa, eu vou dar aqui como exemplo essa massinha de panetone, né? A gente dá um toque nela. É aquele teste de observação. A gente toca e sente como é que está a resposta da massa. Quando a gente toca e ela afunda, não está pronto. Você normalmente vai fazer o toque, se aperta e ela levemente retorna ao formato original da massa. Normalmente esse é um indicativo de que a massa está pronta para poder ser assada. Fazemos sessões de dobras posteriormente à sova manual?
Com certeza, a gente sova, né? Que é o procedimento de batimento da massa e depois a gente faz as dobras. Normal, sim, com certeza. Pode fazer ou não, tá? Isso é uma questão de opção, mas você sim, se você desejar fazer, pode ir adiante, sem problema nenhum. Qual a importância de sovar a massa? Porque vejo muitas receitas de pães que não precisam sovar. Então, a gente sova por o simples fato de desenvolver glúten, né? Existe o pão sem sova, só que o resultado é uma maçaroca. Aí depende do que você vai querer para você. Você quer um pão maçaroca ou você quer um pão bem desenvolvido, com alvéolos, com estrutura? E essa é a função da sova. Você desenvolver o glúten e ter uma massa mais leve, elástica. E o pão sem sova, ele é um pão que não é errado, tá? Mas é um pão mais denso, mais sem alvéolo, né? Um miolo mais pesado. É uma característica. Qual o melhor método após a autólise para incorporar o levain, o sal, etc., manualmente? Bom, existem formas de você adicionar os ingredientes na sua massa, tá? Uma delas é a gente, depois da autólise, eu já coloco o levain, misturo, já coloco o sal e vou desenvolvendo a massa. Já vai tudo junto. Ou, tá? Seguindo o processo que eu faço no meu equipamento, na minha maceira. Depois da autólise, eu jogo o levain, desenvolvo a massa, eu jogo um pouco de água, desenvolvo a massa, jogo o sal, desenvolvo a massa e jogo o restante da água. Aí é uma questão de desenvolvimento, processo, desenvolvimento de massa, estrutura, tipo de pão que você está fazendo, tudo isso vai influenciar. Há quantos tipos de sova manual e que caracteriza cada uma delas? E qual você considera melhor? Ai, gente, essas perguntas... Olha, você tem sova... Você tem o método do Slap and Fold, que é o Bertinet, né? Que você pega a massa e fica jogando ela na mesa e puxando. Você tem a sova clássica, que você vai puxando ela e desenvolvendo. Você tem o método Roubaud, que é aquele que você faz o estilo de conchinha. E que eu lembre, são esses basicamente, né? Não tem, eu acho que sova clássica, Bertinet, Roubaud. São esses. Que eu lembre, ou que eu já tenho utilizado. Pode ser que existam outras formas, mas eu digo o seguinte, no final tudo vai dar em pão. Agora, minha preferida, o método Roubaud, é o que eu mais gosto. Depois da sova manual, quanto tempo a massa fica descansando? Sendo que a farinha é tipo 1, o descanso é em TA ou em TF? Eu descanso ela em TA, temperatura ambiente, e 30 minutos para poder iniciar as dobras. Como saber que terminou a sova? Você vai ter que observar a sua massa e ver o desenvolvimento de glúten dela. Se você sovar ela até ter uma massa com ponto de véu, né, você não precisa fazer dobras depois. Eu prefiro fazer dobras. Então, eu desenvolvo o glúten dela a quase 85%. A gente vai observando quando a gente vai puxando a massa, ela tem liga, ela tem estrutura. E depois eu atinjo o final do glúten em desenvolvimento durante as dobras. Por que alguns dizem gostar de sovar a massa até o ponto de véu e outros dizem que não, que dá o ponto nas dobras? Então, é questão de preferência. No final vai tudo dar em pão, tá? Quem gosta de sovar até dar ponto de véu, não tem necessidade de fazer dobra depois. Então, vai fermentar direto em TA, tá? Ou em TF. Temperatura ambiente ou vai ser em maturação, frio. Tá? Eu, Ricardo, particularmente, eu gosto de bater a massa, não desenvolver o glúten todo durante o processo de sova e durante as dobras, eu finalizo isso. Isso é uma questão de preferência. O resultado final, né, os resultados finais vão ser muito similares se você seguir um processo correto. Então, é gosto, é particular isso.
Até que peso de massa é o ideal para a sova manual e qual é a melhor? Ah, essa pergunta, acho que até sei quem foi que fez. Essa foi um querido seu aluno, William. Ele me fez essa pergunta recente, eu respondi para ele. Eu acho que a gente, para poder fazer um pão na mão, tá? Eu acho que até uns... Assim, eu já fiz 20 pães na mão numa emergência quando minha maceira quebrou. Agora, é muito trabalhoso, tá? É muito trabalhoso. Agora, para ser uma coisa prazerosa e agradável, acho que até uns 3, 4 pães vai numa boa. Tranquilamente, sim, sem estresse, né? Ou, para quem está fazendo produção em casa, eu acho que até uns 10 pães dá para fazer também, tá? Tô falando em manusear aí provavelmente 7 quilos de massa, de 6 a 8 quilos de massa. A massa da baguete é a mesma do sourdough ou só a modelagem que muda? Não, a massa não é a mesma, é uma fórmula diferente, com percentuais diferentes, tanto de água quanto de sal. Existem outras coisas que a gente pode adicionar, como por exemplo o malte também. E no sourdough não entra ele. E além de tudo, lógico, a modelagem também muda. Por que minha baguete não fica crocante? Se a sua baguete não fica crocante, provavelmente alguma coisa no seu processo não está 100%, porque em tese a baguete é um pão super crocante. Então observa se você está com o tempo de cozimento adequado, tudo isso vai influenciar no final para você ter uma massa crocante. Por que meu pão sai lindo do forno e depois de 1 hora começa a murchar e enrugar? Faço com 25 minutos de forno, vapor e tudo que tem direito. Olha, se ele está murchando, você não deve estar finalizando ele bem. Se ele está lindo, cresceu, está bonitão e depois de algum tempo ele arreia, você está precisando estruturar melhor a parte externa dele. Então, deixa um pouquinho mais de tempo depois da panela aberta para poder caramelizar e dar um ganho de estrutura nele para que ele não murche depois de algum tempo, 1 hora, saído do forno. Tá? Isso é importante. Qual o melhor tempo de fermentação e modelagem? Não existe o melhor tempo de fermentação e modelagem, existe o melhor entendimento de processo, porque vai depender muito de uma série de fatores, ingredientes, a farinha, a qualidade dela, sua temperatura ambiente, e você dominando um processo, você consegue ajustar o melhor tempo de fermentação e fazer as modelagens.